Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Segundo bimestre aí, nós vamos agora à aula de português. Na aula de português hoje, nós vamos aprender sinais de pontuação. Ah, professora, eu já sei o que é sinais de pontuação. Por que é importante a gente sempre aprender sinais de pontuação? Porque a gente fala, a gente se expressa, né? Quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente quer fazer uma pergunta. Então é fácil quando eu vou falar. Na hora de escrever, como que eu faço? Então, os sinais de pontuação estão para nos ajudar na hora da escrita, né? Do sentimento, das perguntas. Então, vamos lá aprender um pouquinho? Vamos relembrar, porque você já sabe, né? Ó, nós vamos aprender que toda frase existe um ponto final. Um pontinho final. Pontinho bem no final da frase. Ou seja, a frase finalizou. Essa frase, ela pode ser afirmativa. Eu gosto de sorvete. Ponto final. Eu não gosto de sorvete. Ponto final. Então, é uma frase negativa. Nós temos também o ponto de interrogação. Nossa, para que serve isso? Já estou fazendo uma pergunta, então já estou utilizando esse ponto, né? Então, quando eu vou fazer uma pergunta, que horas são? Que dia é hoje? Então, quando eu vou fazer sempre uma pergunta na hora da escrita, eu uso o ponto de interrogação. Agora nós temos o ponto de exclamação. Nossa, esses pontos de exclamação é fantástico. Porque ele expressa sentimento. Sentimento pode ser de felicidade, de tristeza, de espanto, né? Quando a pessoa está espantada, então a gente utiliza esse ponto de exclamação. E nós temos a nossa famosa vírgula. A vírgula, ou seja, uma pausa na hora que eu estou fazendo a leitura. Então, eu vou pausar, vou respirar e vou continuar lendo, né? Essa vírgula pode ser utilizado nas datas, quando eu vou colocar a data, eu tenho uma vírgula. Quando eu vou citar vários, assim, eu comi pera, maçã, chiclete, então eu vou usando a vírgula para diferenciar cada coisas que eu me alimentei. Então a vírgula vai te ajudar na separação também dos itens dentro da frase, tá? Nós temos também dois pontos. Dois pontos, para que serve? Ele serve quando alguém vai falar, ó. João vai falar. Dois pontos. Na outra linha, quem que aparece? Um hífen gigante, que é o hífen com um traço maior, que é o travessão. O travessão, ele sempre está no início da frase e sempre indica quando alguém está falando, dialogando na parte escrita do nosso texto, tá? E nós temos ponto e vírgula. Nossa, que interessante, ponto e vírgula simplesmente é fácil. A ponto e vírgula indica uma pausa maior, então eu dei uma pausa mais longa na hora da minha leitura, então aparece ponto e vírgula. E nós temos esses três pontinhos aqui, chama reticência. Reticência é quando eu vou suspender meu pensamento. Ela caiu e... Então, dá uma pausa no pensamento, aí aparece o reticências. E nós temos também o parêntese. Nossa, parêntese, sim, ele vai identificar uma coisa importante dentro da frase. Então, eu vou mostrar uma coisa importante dentro da frase, então eu vou usar o parêntese para destacar aquela coisa importante. E nós temos a aspas, olha, que interessante. Aspas é quando eu vou citar alguma coisa. Penso, logo existo, entre aspas. Ou quando eu vou citar a fala de alguém. Sinto muito, entre aspas, disse a Melissa, né? Então, eu sempre vou usar a aspa quando eu vou colocar uma coisa importante dentro da frase. A professora vai passar um vídeo também, rapidinho, sem fala, explicando um pouquinho mais da pontuação. E tem exercício no livro pra gente fazer, tá bom? Um grande beijo!